Oi, Luísa, vamos resolver aqui a sua questão, tá? Ela fala assim: as figuras representam arranjos de fios longos, retilíneos, paralelos e percorridos por correntes elétricas de mesma intensidade. Os fios estão orientados perpendicularmente ao plano desta página e dispostos segundo os vértices de um quadrado. A única diferença entre os arranjos está no sentido das correntes. Os fios são percorridos por correntes que entram ou saem do plano da página. O campo magnético total é nulo no centro do quadrado apenas em. Então, pessoal, para a gente resolver essa questão, a gente vai ter que analisar o campo magnético. E para analisar o campo magnético, a gente vai ter que utilizar a regra da mão direita, que diz que o dedão vai indicar o sentido da corrente, tá vendo? Que nem mostra aqui nessas imagens. O dedão está apontando para o sentido da corrente e os outros 4 dedos vão fazer esse movimento de enroscar, por assim dizer, né? Esse movimento de rodar um pouquinho a mão, que vai indicar o sentido do campo magnético, tá bom? Então, vamos começar analisando aqui esse quadrado 1 e essa corrente que está saindo do plano. Quando ela está saindo do plano, você vai apontar o dedão para você, porque é como se a corrente tivesse vindo na sua direção, tá? Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Um campo magnético ao redor da corrente, e se você fizer um movimento de enroscar, você vai perceber que esse campo magnético, ele vai ficar no sentido anti-horário. Ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá bom? Ele vai ficar assim. Só que a parte do campo magnético que está dentro desse quadrado é exatamente essa parte aqui que passa descendo e essa parte que passa aqui para a direita, tá vendo? Essa parte aqui. Então, eu vou levar em conta essa parte daqui do campo magnético. Essa parte que vem para cá mais para a esquerda e essa parte que vai subindo, se eu aumentar o campo magnético, porque a gente sabe que o campo magnético ele não fica só nas proximidades, ele vai se expandindo, né? Você vai percebendo que essa parte daqui de cima e essa parte aqui do lado da direita, ela não vai atuar muito no quadrado, ela vai atuar fora do quadrado, tá bom? Então, a gente vai focar aqui nessa parte aqui e nessa parte aqui do campo magnético dessa corrente que está saindo. Ok. Agora, vamos analisar o campo magnético dessa corrente aqui que está entrando no plano. Já que está entrando no plano, eu vou apontar o meu dedão para a imagem que você está vendo aí no seu computador, tablet, celular. E você vai perceber que, se você fizer um movimento de enroscar, o sentido do campo vai ficar no sentido horário, tá? Então, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Então, a gente vai ter isso. Aí, o que acontece? Essa parte desse campo, desses dois campos aqui, elas vão se somar, ó, porque percebam que elas estão para baixo. Então, digamos que eu some essa parte aqui desse campo com essa parte desse campo. São vetores, tá vendo? Eu vou somar esse vetor com esse vetor. Então, eu vou ter um vetor resultante aqui para baixo. Enquanto que o vetor daqui, ó, é para a direita e o vetor daqui é para a esquerda. Então, eles vão se anular. Eu não vou ter que me preocupar com isso aqui. O único vetor resultante entre o campo magnético dessa corrente aqui à esquerda e o campo magnético dessa corrente à direita vai ser um vetor resultante para baixo. Aí, agora, a gente pode analisar essas duas correntes que estão aqui nos vértices mais abaixo do quadrado. Se você prestar atenção, essas duas correntes, a disposição dessas duas correntes está exatamente igual à disposição dessas duas aqui de cima. Então, eu não preciso repetir o mesmo processo, eu já sei qual vai ser o resultado. O resultado entre o campo magnético dessas duas correntes vai ser o mesmo resultado daqui de cima, que é um vetor resultante para baixo, tá? Aí, agora, se a gente somar esse vetor com esse vetor. Se eu somar esse vetor com esse vetor, eu vou ter um vetor resultante, vou botar aqui embaixo, que vai ser ainda maior. Deixa eu fazer aqui de roxinho. Vai ser ainda maior. Tá vendo? Porque vai ser a soma desse com esse. Então, o campo magnético total desse quadrado 1 não é nulo. Na verdade, é diferente de nulo, é maior que zero. Então, eu já posso cortar das alternativas a opção do quadrado 1. Vamos analisar esse segundo quadrado aqui. Vê só. Eu não sei se tu já percebeu, mas toda vez que eu analiso uma corrente que está saindo do plano, eu vou ter um campo magnético no sentido anti-horário. Então, aqui, ó, saindo do plano, eu já posso construir o campo magnético no sentido anti-horário, já para facilitar a nossa vida, né? Para não ter que ficar utilizando a regrinha da mão direita o tempo todo. É bom você ir percebendo esses artifícios para facilitar.
Aí aqui, o campo que está entrando, a gente sabe que está no sentido horário. Então, vamos montar aqui, ó. No sentido horário, ele vai ficar percorrendo assim. Não é isso? Não, pera. É, tá certinho. Pronto. E aqui também. Então, veja. Aqui a gente vai ter esses vetores se anulando de novo. Ó. Esse aqui tá para a direita, esse aqui tá para a esquerda. Então, a soma deles vai dar 0. Mas esses dois aqui estão para cima, ó. Então, eles vão se somar. O vetor resultante aqui em cima vai ser para cima. Tá bom? Aí, agora vamos analisar essa situação aqui embaixo. A gente já sabe. Corrente entrando, campo magnético, sentido horário. Então, vai ficar assim. Aqui embaixo também. Como é uma corrente saindo, sentido anti-horário. Aí, o que eu posso dizer aqui, ó? Eu posso dizer que esse vetor vai se anular com esse vetor aqui. Tá vendo? Eles se anulam. Mas o vetor aqui, ó, da direita da corrente que está entrando, é para baixo. E esse da corrente que está saindo também é para baixo, ó. Então, esses dois aqui vão se somar, formando o vetor resultante para baixo. Aí, o que acontece? O vetor resultante daqui de cima foi para cima e o vetor resultante daqui de baixo foi para baixo. Lembrando que eles têm o mesmo módulo, tá? Eu sei que o desenho não ajuda, esse aqui parece ser menor que esse aqui, mas eles têm o mesmo módulo. Então, se eu somar vetores de mesmo módulo e sentidos contrários, a força resultante aqui vai ser nula, tá? Enquanto que a força resultante aqui foi diferente de zero, não nula. Porque, no caso, esses aqui, apesar de terem o mesmo módulo, eles têm o mesmo sentido. Então, eu vou literalmente somar. E, nesse caso aqui, eu vou subtrair, né? Então, aqui ficou zero, que é exatamente o que eu quero. Então, eu já posso excluir a alternativa letra E, que não tem a opção do quadrado 2. A gente sabe que no quadrado 2 a força resultante é nula. Aí, vamos analisar o quadrado 3. Eu, na verdade, nem precisaria analisar o quadrado 4, né? Porque eu não tenho mais alternativa com ele. Então, eu sei que no quadrado 4 a força resultante não vai ser nula. Mas a gente vai analisar só por garantia, tá bom? Então, vamos analisar primeiro o 3. O 3, eu só tenho correntes entrando. Então, deixa eu só logo construir aqui essas correntes, ou o campo magnético dessas correntes. Sempre que a gente tem entrando, vai ser no sentido anti-horário, né? Então, vamos lá. Vai ficar assim. Sentido anti-horário. Tá certinho? Sentido anti-horário, sentido anti-horário, sentido anti-horário, sentido anti-horário. Pronto. Aí, vamos analisar. Aqui, a gente já começa vendo, ó, que esse vetor está para baixo e esse vetor aqui está para cima. Então, eles já se anulam. Mas esse vetor aqui, ó, está para a esquerda e esse também está para a esquerda. Então, a força resultante aqui de cima vai ser a soma desses dois, com o vetor para a esquerda também. Aqui embaixo, a soma desse vetor aqui para a direita com esse vetor aqui também para a direita vai dar uma força resultante como sendo um vetor para a direita, né? Enquanto que esses dois aqui, ó, um tá para baixo e um tá para cima. Então, esses dois se anulam. Aí vê, ó, aqui vai acontecer uma coisa parecida com o 2, ó. Aqui foi um para cima e um para baixo. Aqui é um para a esquerda e um para a direita. Como eu vou somar vetores de sentidos contrários, eles vão se anular. E eles têm o mesmo módulo, né? Então, a força resultante, nesse caso aqui, é igual a zero. Então, eu já sei que o gabarito da questão é letra D. Tá vendo? Mas vamos analisar o 4 só por desencargo de consciência. Aqui a gente vai ter um campo magnético no sentido anti-horário. Deixa eu construir aqui. Aqui também anti-horário. É anti-horário, né? Tá certinho? Tananã, tananã, tananã. Eu tenho um pouquinho de dificuldade em identificar as coisas, tá? Relaxa aí que vai dar tudo certo. Aqui, sentido anti-horário, sentido anti-horário, sentido anti-horário, ok.
Aqui também, sentido anti-horário. E aqui é no sentido horário porque ele está saindo, né? Sentido horário. No caso vai ficar assim. Não é isso? É isso mesmo, sentido horário. Pronto. Aí agora a gente pode analisar os vetores, ó. Esse aqui tá para baixo e esse aqui tá para cima. Então eles já vão se anular. Esse aqui tá para a esquerda e esse aqui também tá para a esquerda. Então eles vão somar. O vetor resultante daqui de cima é para a esquerda. Agora vamos analisar aqui. Nesse aqui a gente tem um vetor para baixo e um vetor para baixo. Então eles vão se somar, formando o vetor resultante para baixo. Esse aqui vai dar um vetor para a direita e esse aqui um vetor para a esquerda. Então eles vão se anular. Então veja, o vetor resultante aqui em cima é para a esquerda e o vetor resultante aqui é para baixo. Se eu fosse calcular o vetor resultante entre esses dois, eu poderia fazer a Pitágoras, né? Porque esses dois vetores eles formam entre si um ângulo de 90 graus. Mas de qualquer forma, se eu fosse calcular esse vetor resultante, eu sei que a resultante entre esses dois vai ser diferente de zero, tá bom? Não é igual a zero, porque eu tenho um vetor resultante. Então, esse quadrado aqui, 4, eu sei que o campo magnético não é nulo, tá bom? E é isso, espero ter ajudado, tá? Foi um pouquinho trabalhoso, mas ainda bem que deu tudo certo. E é isso, bons estudos!